noite. Boa noite, queridos. Eu hoje, o meu nome é Ana Moreira e... O meu é Rui Caldevila. Oh, Rui, sou eu que falo hoje. Aí, está bem, desculpa. Eu convidei, mas este vai se portar mal. Ora, muito bem, então, muito boa noite. Hoje estamos aqui no Porto, eu agora montei um estúdio em casa, como vocês veem, conseguem ver ali o restinho da minha sala. Hoje convidei o meu querido Rui, o meu querido amigo e colega de trabalho dentro da área da medicina integrativa, para falarmos sobre um tema que nos é muito grato aos dois, que se chama o amor cura. Portanto, o objetivo de falarmos do amor, hoje não do amor como tradicionalmente temos vindo a falar, dentro do amor e dos relacionamentos, mas o amor na perspectiva da frequência vibracional que nos permite ajudar a curar uma pessoa ou que nos permite que nós possamos ajudar os pacientes a curarem-se a si próprios. Então, hoje, para ser diferente, vamos começar por um poema. Eu recebi um livro de um admirador que eu agradeço imenso, ele vai saber quem é, e o poema chama-se Mar de Nós. E então é o seguinte: amanhecem sorrisos, doces donzelas em lábios de bruma. Acordam sargaços, atrevidas quilhas, levando aqui mais lá. Alongas-te de reis e camões, achegas-te de índio e caboclo. Honras mais velho e soba, sagras reglo e liurai. Navegas de fado, amas de Iemanjá. E balanças negros a 1000 portos, para ser mulata a cor da paixão. Ó mar de nós, és barco feito poeta, para beijar de ondas, sono de Dinamene. Ó mar de nós, tu só apartas, para melhor prender de beijo o nosso abraço. Muito bonito. Muito bonito. E a lógica do que queremos vir falar hoje, falar do amor dentro do amor da perspectiva universal, da frequência universal do amor, não falarmos do amor em casal, nem falarmos do amor em relação aos pais e aos filhos. Hoje vimos dar, portanto, uma definição do amor dentro da perspectiva mais médica, em que nós possamos ajudar os pacientes a curarem-se a eles próprios, serem eles próprios um motor para iniciar o seu processo de busca interior, de coerência, para que assim se inicie um processo de sanação. Para falarmos disto, vamos enquadrar um pouquinho, para quem não nos conhece, aquilo que é a medicina integrativa. Portanto, a medicina integrativa é uma abordagem médica que procura integrar dentro da abordagem médica convencional outras áreas médicas como a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a ozonoterapia, os florais de Bach, a aromoterapia e uma das coisas que eu particularmente gosto, que é o xamanismo, aquilo que nós poderíamos chamar uma medicina mais tradicional. O Dr. Rui Caldevila, que é médico-dentista e trabalha em medicina bioenergética, se lhe quiserem chamar assim, a medicina do amor, não sei, isto algum dia iremos chamar isto, Sim. Já há muitos anos e, portanto, eu convidei-o exatamente para falar sobre isto e queria que ele primeiro começasse a falar um bocadinho sobre o que ele considera que é o xamanismo e porque é que isso o atraiu tanto. Ora bem, boa noite, meus queridos, de novo. E minhas queridas. Queridas, sim, claro, todos, não é? Quando eu digo queridos, reúne toda a gente. O que eu queria dizer é assim, as pessoas quando ouvem falar deste termo, do nome xamanismo, ficam um bocadinho intrigadas, o que é xamanismo, não é? Ora bem, nos primórdios dos tempos, em todos os primórdios dos tempos,
os homens reuniram-se em tribos. E havia alguém nessa tribo que entendia de plantas, que entendia de curas. Ou seja, que no fundo era o grande curador dessa tribo. Ou seja, a medicina, ou melhor, não a medicina, mas um ramo de cura que existe há milhões de anos, é justamente o xamanismo. Ainda hoje existe xamãs, ainda hoje existe xamanismo, ainda hoje existem tribos que... sem fumar, eu estive com um sem fumar. Exatamente. Não, porque ela quando diz sem fumar, eu vou dizer porquê. É que normalmente o xamã trabalha em 2 estados de consciência. Ou seja, naquilo que Harner falou, que é um xamã e escritor e antropólogo, falou o Michael Harner de a realidade comum e a realidade não comum. Ou seja, aquela que a pessoa julga ser real, não é? Aquilo que nós estamos a ver, vocês estão a ver, vocês estão a achar que eu e aqui a minha amiga Ana somos reais, mas nós não estamos junto convosco. Quer dizer, é verdade, mas estamos aqui numa certa distância e, no entanto, falando convosco. Ora, Michael Harner, quando estudou xamanismo e ao mesmo tempo fez-se xamã, porque foi xamã não se faz porque a gente quer, é porque só ou é escolhido por um xamã ou nasce numa família xamânica. E o que acontece é que ele foi escolhido por um xamã, como o Castanheda, por exemplo, com Dom Juan, também foi, e tem muitos livros escritos. Isso sim, faço uma pausa no que tu estás a dizer. Quem quiser aprofundar algum destes temas, leia o livro do Carlos Castanheda, é isso que estavas a dizer, não é? Sim. Que era um xamã, era médico, ele nasceu numa família xamânica, vamos chamar assim, de tradição xamânica, e ele depois foi fazer a medicina numa faculdade de medicina ocidental, foi para os Estados Unidos. Isso. Entretanto, a vida, como coloca tudo no seu lugar e no seu tempo adequado, fez com que ele voltasse às suas origens e depois se tornasse então um médico xamã, porque voltou a ser xamã. E escreveu vários livros, vários, que eu aconselho, portanto, a que leiam, e ele fala no amor, aliás, ele fala exatamente no amor curativo e no amor da sanação propriamente dito. No caso, o índio, porque foi um índio que o encaminhou dentro do xamanismo, tem um nome impronunciável em termos índios, portanto, e ele passou a chamar-lhe Dom Juan. Se calhar porque ele era mulherengo ou qualquer coisa assim. Dom Juan, eu sei, pelo menos há 2 anos atrás, que ainda era vivo. Tinha 90 e muitos anos e continuava a fazer palestras sobre xamanismo. Então vamos lá, portanto, recapitulando. Pronto, o que é o xamanismo? O que é o xamanismo? No fundo, e vamos falar no xamanismo agora numa perspectiva mais moderna. Para que as pessoas nos possam entender. Exatamente. Ora bem, desde milhares de anos, né, que se consegue trabalhar com estados alterados de consciência. Que foi isso que a Ana falou. Eu não fumei nada, eu não vi nada. Que eu já estive com xamã no Chile e não fumei nada e assistimos a uma cerimónia xamânica. Pronto. O que acontece é, eu fiz formação em hipnose clínica, portanto, na Faculdade de Lisboa, onde, através da hipnose, eu consigo criar estados alterados de consciência nos meus pacientes. Note-se, não é uma coisa forçada, é uma coisa que acontece naturalmente e o que acontece é que as pessoas cedem, não é? Àquilo que poderá ser uma informação importante para o seu processo de cura.
Porquê? O grande problema é que, assim, hoje definiu-se, em termos de medicina, que o mais importante é diagnosticar e colocar um rótulo, né? E pronto, e agora depois há protocolos. Eu não estou a dizer, eu não estou a falar contra ninguém, eu só estou a dizer que é um Não método. percas o teu rumo, anda lá. Sim. Xamanismo. O xamanismo não faz isso. O xamanismo Estamos a falar do xamanismo dentro da medicina integrativa. Sim, da medicina integrativa. E como é que nós podemos explicar às pessoas que nunca ouviram falar o que é xamanismo, muito bem, sobre o que é que se faz numa consulta que envolve algum xamanismo. Ora bem, por exemplo, no meu caso, eu como trabalho com hipnose, eu trabalho com, há duas vertentes grandes dentro da hipnose clínica. A hipnose de indução direta, ou seja, que eu, por exemplo, induzo diretamente a pessoa a dizer, posso relaxar, não sei quanto. Vai para uma gruta. Não sei quanto. Eu vou sempre para o mar. Pronto, não sei. Ou para uma caverna. E há uma outra indução que é chamada naturalista, que foi criada por Milton Erickson, que era um psiquiatra americano, e psicanalista, e que criou uma indução diferente. E qual é a indução que ele usava? Ele usava contar histórias, né? Portanto, contava histórias. Contava uma história a uma pessoa, uma história que lhe ia fazer algum sentido. Ora, isso, e a partir daí induzir então esse processo? Isso, ou seja, ele semeava uma semente para a pessoa ir em busca de que essa semente florescesse dentro de si própria e fizesse a própria mudança. No sentido do inconsciente, irmos buscar algo inconsciente. Então, vamos recapitular, porque é para isso que eu estou aqui. Eu gosto de ser a professora. Sim, já percebi. Bom, então é assim, na definição da saúde, não nossa particularmente, não portuguesa, não europeia, na definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, o estado de saúde é um estado de saúde físico, emocional, mental e inclusivamente espiritual e social, é o que diz a Organização Mundial de Saúde, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, o facto de eu não ter uma doença clinicamente definida não significa que eu esteja saudável se eu estou, por exemplo, emocionalmente estável, instável ou mentalmente instável ou socialmente instável. Se a minha família não está bem, isso me deixa não estar alterado, em que eu, embora não tenha uma doença física reconhecida numa ecografia ou numa tomografia axial computadorizada, portanto num TAC, eu posso estar doente. Dentro desta perspectiva de saúde, que é uma perspectiva de saúde integral, na qual, portanto, eu vejo as pessoas como um todo, aqui se aplica o amor. Porquê? Porque nós entendemos, dentro já de uma filosofia mais abrangente da medicina integrativa, onde se inclui o xamanismo e outras abordagens, que realmente esta ausência de doença, a saúde é muito mais do que esta ausência de doença. Exatamente. Então, quando nós vemos um paciente com alguma patologia, nós, além da parte física propriamente dita, ou seja, além de o ajudarmos com um processo de dieta, com um processo de desintoxicação, com bons hábitos de sono, por exemplo, coisas básicas como o não fumar, o apanhar sol, fazer exercício físico, portanto, é isto que parece básico, mas é a nível mais físico da matéria propriamente dita, e depois vamos tentar então corrigir ou ajudar este paciente num processo mais emocional, mais mental e, se possível, mais espiritual, chamemos-lhe assim, com algum cuidado para a parte social. Então, quando nós vamos ajudar um paciente na parte emocional, na parte mais energética propriamente dita, as técnicas do xamanismo e da hipnose são técnicas fantasticamente eficazes. Mas hoje estamos aqui para falar no amor-cura na perspectiva do terapeuta e do paciente, e isto só é possível explicando o campo elétrico do coração e o campo eletromagnético do coração.
Portanto, quando estamos a falar no nosso coração e quando estamos a falar em que trabalhamos com o coração, e isto parece assim uma coisa super esotérica, ou a mim parecia-me no início quando eu comecei a ler sobre isso e a estudar sobre isso, eu dizia, isto é de loucos, mas o que é isto? Trabalhar com o coração, supostamente todos deveríamos trabalhar com o coração, sim. Não é verdade, no sentido literal, porque temos que ter primeiro alguma coerência, que não temos, a maioria dos seres humanos não tem coerência, porque eu não posso dizer para um paciente não comer adequadamente e depois eu não comer adequadamente na minha casa. Isso chama-se a coerência, mas também implica algum trabalho interior do próprio terapeuta. Então trabalhar com o coração pressupõe que eu perceba o que é o meu coração. E o campo elétrico de todos os corações, não é só do meu, o meu deve ser enorme. Mas o campo elétrico do coração é cerca de 60 vezes superior ao campo elétrico que o meu cérebro gera. O meu coração tem 40.000 axónios, portanto é um cérebro autêntico. E o campo magnético do nosso coração é 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu estou a pensar, por exemplo, em fazer um eletroencefalograma, o meu eletrocardiograma, que é o campo elétrico do meu coração, se sobrepõe ao meu eletroencefalograma. E quando falarmos em termos de campo magnético vai implicar alguma distância do meu corpo físico, estamos a falar em que isto pode ser 5.000 vezes mais potente. Lembro-vos que isso está hoje em dia já demonstrado, que o campo eletromagnético do coração vai de 1,5 metros de diâmetro a cerca de 3 metros de diâmetro. Portanto, este campo eletromagnético do nosso coração implica que sai do meu próprio corpo, porque é exatamente um campo eletromagnético, é uma onda e pode ser medido, hoje em dia está muito bem medida, supostamente é onde estão os nossos registros acásticos, que são os registros das nossas vidas passadas. Gostava muito de falar disso hoje, mas acho que não vamos ter tempo. Não temos tempo. Que é uma coisa que eu amo, adoro e pouco falamos sobre isso. Outra vez que eu te convido para vir cá em casa. Sim. Bom, então, quando nós falamos exatamente neste campo magnético, neste campo eletromagnético, quando nós estamos neste nível de lucidez e de consciência e que entramos em coerência cardíaca, ou seja, o terapeuta entra em coerência cardíaca consigo mesmo, vai entrar em ressonância com o campo eletromagnético do próprio paciente. E só isto já é um ato curativo. Isso. E isto vai induzir ou provocar uma indução no paciente para melhorar o seu próprio campo eletromagnético, e depois temos técnicas dentro da medicina bioenergética, dentro do xamanismo, dentro da sintergética, do que vocês quiserem, da técnica que o terapeuta usar no momento, para realmente nós recolocarmos o paciente do ponto de vista eletromagnético o melhor possível, no qual nós eliminamos algum bloqueio que ele tenha a nível dos seus chakras, nós melhoramos a qualidade da energia dos seus chakras e depois com isto vamos tentar ajudar o paciente a descobrir então o bloqueio emocional que ele tenha, se estamos a falar no campo energético emocional, para poder ajudar ao processo de cura. Exatamente. Ora bem. Fala agora um bocadinho. Pronto, exato. Realmente, obrigado. Falei bem? Já me falaram um bocadinho. Ora bem, o que acontece, sabem, é que a grande diferença naquilo que eu acredito da execução, digamos, do ato médico que eu faço, tanto do ato médico que faz a Ana e todos que fazem medicina integrativa, é justamente isso que ela falou, ou seja, doarmos-nos pelo coração. Ou seja, estarmos perfeitamente integrados dentro do campo magnético da pessoa em si. E isto é possível há 8.000 anos, pela medicina ayurvédica, quando nós vamos a um pulso e sentimos os chamados doshas. Doshas que são a forma como é que funciona
como é que os átomos atuam em termos de energia dentro de um corpo. Aliás, nós somos átomos, não é? Nós não somos um corpo, nós somos vazio. Na realidade somos mais do que átomos. Exatamente. A física quântica hoje o que para nós é um bocadinho, custa um bocadinho esta ideia. Sim, custa, mas vamos chamar somos... Porque alguns são bem cheios. Sim, eu, por exemplo, emagreci um bocadinho, mas de qualquer jeito quem me conhece sabe que eu era um bocadinho mais cheio. Ora, mas o que eu estava a dizer, nós somos átomos, nós somos energia. E esse campo magnético que a Ana falou é importantíssimo. Ou seja, para nós que trabalhamos com medicina integrativa, é imprescindível que nós estejamos conectados com o nosso paciente. Porque o intuito principal naquilo que eu faço, e quando eu digo aquilo que eu faço, estou a dizer, dentro da medicina integrativa, alguns fazem umas coisas, outros fazem outras, e aquela que eu gosto de fazer, ou que eu me sinto mais à vontade, é trabalhar com os pensamentos, trabalhar com os sentimentos, trabalhar com as emoções, mas acima de tudo, estar incorporado no campo eletromagnético da pessoa. Ou seja, que nós estejamos unidos, que nós nos possamos entender, captar informação, porque a questão é essa. Tudo o que está a acontecer é tudo informação. Tudo o que está a acontecer no universo é tudo energia. Agora, se eu conseguir ajudar a pessoa como canal que sou, porque não há médicos especiais, não há terapeutas especiais, mas há pacientes especiais, que são aqueles que se permitem dizer assim, ok, eu vou fazer a mudança. Eu vou seguir este caminho. Mas olha, como é que um paciente faz uma coisa dessas aqui para a minha Ana, que ela sabe, se não são disciplinados? Não fazem. Por isso não fazem. Temos que os ajudar. Sim, nós temos que os ajudar. Aí entra o processo curativo. E por isso é que entra o terapêutico. Ou seja, o facto de nós dizermos assim, olha, por este jeito você chegará a algum sítio. Basicamente como fazer uma dieta. Sim. Que nós temos que... Mas são informações. Exatamente. Isso é muito bonito que acabaste de dizer, porque tudo o que na realidade nós introduzimos a um paciente, e isso é um bocadinho, é o que nos custa, enquanto médicos, a perceber para a medicina que estudamos na faculdade, sim, é isto, é a chamada informação. Eu introduzo uma informação, eu introduzo uma semente, uma frequência. Eu, no fundo, o que estou a introduzir é uma frequência. Sim. Uma frequência vibracional, sim, pode ser um medicamento, sim, pode ser um abraço. Sim. Um abraço tem uma determinada frequência, sim, pode ser uma técnica de hipnose, pode ser uma técnica de xamanismo, ou pode ser só uma meditação, ou pode ser um livro. Sim. Quando eu ajudo o meu paciente... Olha, eu receito muitos livros. Exatamente. Quando eu receito um livro a um paciente, e isso vai implicar uma mudança no estado de consciência do meu próprio paciente. Claro. E neste estado, quando eu consigo fazer com que, quando eu digo eu, não é eu particularmente. Sim, estamos a dizer nós terapeutas. Nós, quando estamos neste alinhamento da frequência do amor, sim, e do campo eletromagnético, isso, do nosso coração, e usarmos este campo para que o paciente se sane. Então, neste estado, as emoções vão fluir mais, vão passar a ser mais aceites, com mais naturalidade. Eu já não vou bloquear as minhas emoções. Já agora eu gostava, só desculpa de interromper. Estás-me a interromper? Pois estou, então tu continua. Não, é só porque há uma discussão muito, eu diria, académica, sobre o que são emoções e o que são sentimentos, não é? E queres falar disso? E gostava, porque como nós falamos de xamanismo... 3 minutos. Tenho 3 minutos? Porque o xamanismo dizia que nós nascemos com dois sentimentos. Um é o amor, o outro é o medo. Por incrível que pareça, o medo é um sentimento. Porquê? É o oposto. Mas porquê? Nesse sentido. Sim, mas porquê? Porque nasce com o amor
que tem pela mãe, pelo pai, etc., mas nasce com medo de não ser tratado, de não ser... Cuidado, ou seja, de não ser amado. Instintivo, né? Ora, e a partir daí nascem todas as emoções. Ou seja, porquê? Vamos supor, se uma pessoa tem ciúmes de alguém, né? Ela só pode ter ciúmes porque ama. Porque se não amar, não tem ciúmes. Mas o que é que criou? Um pensamento específico. Está a falar com aquele sujeito. Ou seja, criou um pensamento específico. É por isso que eu digo que eu gosto de trabalhar com pensamentos, sentimentos e emoções, porque aquilo que nós podíamos trabalhar não é propriamente dizer assim à pessoa, não, você não ama nada, você ama o caraças. Não, a pessoa ama, só que criou um sentimento específico. Então, o que é que nós podemos trabalhar? Um sentimento específico. E nada mais do que isso. E com isso desaparece, por exemplo, o ciúme. Isto é um exemplo, como eu podia dar, N outros, né? Por exemplo, a pessoa, o povo diz, o próprio povo diz, e reparem, eu isto acho interessante porque o nosso povo é muito sábio. O nosso povo português, pelos ditados que eu conheço aqui do povo português, é claro, que diz que esse sujeito é muito irado, que esse sujeito é muito mau, aquele sujeito tem um problema ou uma probabilidade enorme de ter problemas no fígado. Maus fígados, como dizia a minha Como avó. dizia a tua avó, maus fígados. Mas eu não tenho. Não. Eu só estou a dar um exemplo, de como a medicina, por exemplo, chinesa, não é? Ou a medicina ayurvédica. A ayurvédica tem 8.000 anos, a chinesa tem 5.000 anos, portanto, como é que falam? Com isso podemos dar 500 exemplos. Milhares certo, deles. Porque nós temos associados a cada órgão uma emoção. Sim, exatamente. E é muito interessante quando nós temos um bloqueio, ou melhor, quando nós estamos com alguma dificuldade em alguma emoção na nossa vida, vamos ter esse órgão bloqueado e isso vai apresentar uma sintomatologia. Isso. Por isso é que o amor cura. Porquê? Porque o amor pode desbloquear tudo isto. Bom, mas vamos explicar. Não quer dizer que aconteça. Isso. Temos que explicar que o amor, quando estamos aqui a falar no amor, não é, portanto, eu chegar a casa e estou com muito amor pelo meu companheiro, ou pelos meus filhos, ou pelos meus pais, ou pela minha família, ou pelos meus colegas de trabalho, que me vai desbloquear. Não é esse amor. É quando eu entro num estado de coerência cardíaca. E esta coerência cardíaca, que é um alinhamento entre o meu coração e o meu cérebro, ok? Sim. E quando eu estou neste estado, então eu passo a aceitar melhor as emoções que me acontecem, passo a aceitar melhor a vida e passo a ter mais lucidez, mais instinto, estou mais ativa naquilo que eu possa aperceber-me do mundo ao meu redor e saber melhor qual é o caminho que eu possa tomar na minha vida e nas minhas decisões. Ou seja, fica mais conectada com a essência. Isso ou seja, com a sua... quando eu falo de essência, porque na tradição judaico-cristã chama-se alma, não é? Mas eu não quero ferir suscetibilidades de Vamos ninguém. chamar então consciência. Chama-me essência. Pronto. Ou consciência, pronto, como tu quiseres. Também pode ser mais científico. Sim. Nós temos que ser científicos. Porque as pessoas querem tanta ciência neste quarto, neste escritório que está aqui, estão com tantos livros que eu tenho ali, nós temos que estar inteligentes. Está bem, pronto, consciência, pronto, que seja. Então, eu por acaso gosto do termo essência. Eu também gosto do termo essência, mas é para as pessoas nos compreenderem um bocadinho melhor e para falarmos transversalmente. Então, quando eu fico neste estado, isto faz com que a minha mente gaste menos energia a resistir aos sentimentos. Portanto, eu deixo de resistir à raiva, eu deixo de resistir à ansiedade, eu deixo de resistir ao medo, ao stress, porque quando eu resisto, isto é o que causa cansaço, isto gasta a minha energia. Então eu passo a perceber como é que eu estou, ou seja, eu tenho agora uma decisão na minha vida que tomar.
mas eu não quero tomar essa decisão. Eu estou-me a sentir esquisito. Porquê é que eu me estou a sentir esquisito? Estou-me a sentir esquisito porque isto é uma coisa que eu não domino. Eu não estou a dominar esta emoção, isto é uma coisa nova para mim e então eu não estou a controlar. Sim. E o ser humano vem com o chip do controle. Quando eu não controlo, é o desconhecido, eu não sei, eu tenho medo. E, portanto, eu prefiro dizer, eu não vou por aqui, eu não vou experienciar esta nova área da minha vida, seja uma relação nova, seja um trabalho novo, seja ir ter um filho, por exemplo, seja aceitar... Whatever. Ai, vamos falar em inglês agora. Como eu desconheço onde isto me vai levar, como eu não estou habituada a ter esta emoção, tudo isto é novo para mim, muitas vezes o ser humano o que faz é, não vou por ali, bloqueio, mas também não vivo. Mas o que acontece, isso acontece, porque nós somos formados, não é? Ou melhor, nós nos formamos quando nascemos e vamos criando aquilo que nós chamamos, eu tenho uma personalidade forte, tenho uma personalidade muito forte, chama-se isso ego, não é? E a pessoa pensa que isso é o melhor do mundo, não é? O melhor do mundo, eu tenho um ego, eu amo, eu não sei quanto. No entanto, a maior parte dessas pessoas, na verdade, estão desligadas da tal essência, da tal consciência. Na verdade, o que pensam é no seu próprio umbigo. E isso leva-nos muito, por exemplo, às leis de Bert Hellinger, das leis do amor de Bert Hellinger, Bert Hellinger foi o criador das constelações familiares. Ele não gostava muito desse termo, de constelações familiares, mas foi uma tradução que fizeram e acabou ficando assim. Ele faleceu o ano passado, com 90 e tal anos. Foi um missionário, foi um estudioso, foi um homem cultíssimo, que depois, entretanto, acabou deixando de ser missionário, casou, depois divorciou-se, casou uma segunda vez, e foi hoje, hoje não vou contar anedotas sobre... Não, e contou, e o que ele fez foi 3 leis básicas do amor. Ele, ao analisar o amor, ele analisou que o amor obedece a 3 leis, tanto quanto, por exemplo, a Terra tem a lei gravitacional, ou seja, da gravidade. Isto, se eu me atirar daquela varanda, vocês não veem, mas está ali uma varanda, lá atrás também está outra, se eu me atirasse da varanda, não adiantava nada tentarem-me fazer qualquer coisa, porque a Terra atrairia-me por causa da lei da gravitacional. Ora bem, muito bem. Bert Hellinger estudou o amor e não é que o reduziu, porque ele até depois ainda criou uma 4ª lei, mas essa 4ª lei desconheço-a, porque o curso que eu fiz... Fala das 3, anda. Então, vou falar das 3, é melhor. E então a primeira lei é a lei do pertencer, ou seja, toda a gente acha que pertence a um bairro onde nasceu, a uma família onde cresceu, a um clube de futebol. Vocês imaginem onde nós vamos. E por isso são capazes de fazer o que quer que seja. Se alguém ataca alguém, eles são capazes de matar. Não é? Mas isso é amor que cura ou amor que adoece? Não é? A pessoa fez isso por um amor. Pois fez. No entanto, deu cabo da sua vida, por exemplo. Não é? Isto, por exemplo, pedir à mãe ou a Deus, quando a mãe está muito doente, oh meu Deus, faz com que, em vez de ser ela a partir, seja eu. Isto é um grande amor, é um ato de amor enorme. No entanto, é um egoísmo puro. Quer dizer, não, eu não quero sofrer a morte da minha mãe, eu prefiro que ela sofra a minha. Eu não disse isto, mas foi como se dissesse. Não é? Então, primeira lei. Lei do pertencer. Isso. Ou seja, quando a gente tem a lei do pertencer, e se não está atento à lei do pertencer, a gente às vezes comete graves erros de amor. Ou seja, em vez de fazer o amor que cura, nós fazemos o amor que adoece. Não é? Depois a segunda lei é a lei da hierarquia. Ou seja, o que é a lei da hierarquia?
quando os pais chegam, pronto, ficam com mais idade, os filhos começam a tomar conta dos pais, muitos filhos transformam-se em pais dos pais. Por exemplo, isto é um exemplo, claro que eu poderia dar outros, como por exemplo, uma irmã mais velha tomar conta das irmãs mais novas. Eu não estou a dizer que és tu, mas pode acontecer, mas isso está certo, porque hierarquicamente essa seria a função. Isso já passou. Isso já era a função, isso já era a função. Agora, quando os pais ficam com idade e os filhos tomam conta dos pais, devem tomar na posição de filhos. Ou seja, eu tive a experiência, a minha mãe partiu há 2 anos. Espera, que tu depois perdes-te. Não perco nada. Perdes-te. Segundo a lei, estamos a falar da lei da hierarquia. Hierarquia. Agora explica a terceira lei, porra. Espera aí. Depois dás os exemplos. Não, mas a lei da hierarquia, por exemplo, quando a minha mãe partiu há 2 anos, eu apercebi-me. Ela não partiu, vou. Não, partiu para foi onde? para outro lado. Pronto, deixou o corpo físico. Vibracionalmente foi para outro lado. Isso, vamos dizer as coisas como elas são. E então o que aconteceu foi que eu me apercebi que de vez em quando eu precisava do colo dela. E então deitava-me no colo dela quando eu estava a cuidar dela, né? E ela ficava toda contente porque ela fazia o exercício de mãe, que era aquilo que lhe deu prazer. Ela tem 6 filhos e exerceu esse dom de mãe magnificamente. Pronto, isto é um exemplo. Segundo a lei da hierarquia. Hierarquia significa não mudem as hierarquias, ou seja, se eu sou mulher do meu marido, eu não posso ser mãe do meu marido. Exatamente. Por exemplo, ou se tu és a irmã mais nova, não podes dar ordens à irmã mais velha. Ouviste, Aida? Ora, bom, vá. Pronto. Terceira lei. A terceira lei é a lei do então, portanto, pertencimento, hierarquia, não é preciso, e a lei do equilíbrio, ou seja, da ordem, sim. Da ordem, né? O que é que acontece com esta lei do equilíbrio da ordem? Vamos supor, isto é um exemplo do Bert Hellinger, do próprio Bert Hellinger, que um homem traiu a mulher, né? Ela descobriu, né? Mas gostava muito dele, perdoou-lhe, etc. Para já, perdoar é um ato que não é muito acessível ao ser humano, porque o ser humano tem memória, e perdoar era preciso esquecer, e dificilmente consegue. Mas isso é possível, mas fala. Mas pronto, mas a lei em si diz, o que se dá, o que ficou transformado foi, passa a ser um casamento entre um demónio e um anjo. Porquê? Nesse exemplo que tu estás a dizer. Neste exemplo que eu estou a dizer. Ou seja, o que é que acontece? Não, tu é que erraste, tu é que levaste, tu é que não sei o que. Será sempre atacado aquele que fez o erro em si, não é? Ora, anjos e demónios não conseguem manterem-se juntos. Então o melhor é que, segundo o Bert Hellinger, que o outro devolva ligeiramente diferente aquilo que aconteceu. Eu não estou a dizer, pronto, como outra mulher, não é nada disso. É, por exemplo, pegar no cartão de crédito, estourar o cartão de crédito a comprar algo que entender e deixar a família toda lixada, não é? Portanto, mas... O que ele quer dizer, que ele está já a devagar, é que a lei do equilíbrio diz exatamente isto. O que se dá e o que se recebe. Isso. Pronto. E que depois nós conhecemos a paz ou que ficamos num estado de paz, que é o melhor estado que pode experimentar um ser humano, sim, é quando o dar e o receber são equivalentes. Sim, Por isso nós também temos que aprender a receber. Muitos de nós, não é o meu caso, só estão habituados a dar e portanto também temos que aprender a receber. Bom,
Mas vamos recapitular a nossa conversa. Então, já falamos das leis do amor, estas leis do amor são interessantes. E altamente curativas. E para as aplicarmos tanto em consulta terapeuticamente falando, Mesmo. como na nossa vida do dia-a-dia, ok? Que são muito interessantes. Sim. E voltamos então aqui ao que estávamos a falar, que tem a ver com o estado da coerência cardíaca, porque isso é o que nos vai levar então à cura. Ou seja, quando nós dizemos que o amor cura, este amor que cura é o amor de quando ativamos o nosso campo eletromagnético do coração, quando conseguimos fazer com que exista uma coerência entre o meu coração e o meu cérebro, e portanto isso expande o campo toroide do meu coração, o meu campo eletromagnético, e então eu posso a partir daqui eliminar os meus bloqueios emocionais, corrigir alguma distorção mental que eu tenha, alguma crença, já muitas vezes que falamos das crenças, e estas crenças muitas vezes são as que nos impedem de nós nos curarmos ou de nós nos sanarmos, não é? Sim. E qual é o problema? É que a maioria destas crenças que impedem a nossa cura do ponto de vista físico, se eu já tenho uma doença física, são inconscientes. Ou seja, às vezes quando o terapeuta fala com um paciente e lhe expõe, digamos, a crença que lhe está a identificar, é difícil às vezes que o paciente assimile isto, porque esta crença está no inconsciente, portanto não é racional, não é voluntária e por isso é um bocadinho mais difícil, digamos assim. Isso. Mas é extremamente importante que consigamos, ou porque alguém nos ajudou, ou porque lemos um livro, ou porque ouvimos uma música, ou numa meditação, ou num ato terapêutico como o xamanismo, ou numa hipnose, ou com a bioenergética, é importante que cada um de nós, antes até de ter alguma doença diagnosticada, portanto antes de estar neste estado em que se chama doente, possa-se procurar o seu desenvolvimento interior e possa eliminar os bloqueios inconscientes que tem à sua prosperidade, na qual se introduz a saúde. Exatamente. Okay? Portanto, isto é que é o interessante, e quando nós falamos do amor cura, aquilo que nós queríamos passar, além da mensagem de que os terapeutas e os médicos devem estar o mais alinhados possível para que o seu campo eletromagnético seja ele próprio um motor para o início da sanação e da cura dos pacientes e de quem nos procura, pode ser dos vizinhos, pode ser da família, whatever, mas também de que nós entendamos que esta saúde é então numa leitura muito mais abrangente, mais do que a ausência da doença, portanto eu não tenho uma doença física, não tenho um papo, não tenho um tumor, não tenho um nódulo, não tenho um problema nas minhas análises, mas eu tenho uma dificuldade emocional, por exemplo, eu tenho medo, um medo qualquer, ou tenho uma crença que não posso ser feliz. Eu não vou ser feliz porque a minha mãe não foi feliz. Pois. E portanto, como a minha mãe não foi feliz e eu amo a minha mãe, então eu não vou ser feliz para eu não ser melhor do que a minha mãe. Muito bem. Olha, muito bem. Eu falo bem, porra. Estou habituada a falar, agora falo bem. Bom exemplo. Bom, então é muito interessante que possamos verificar quais sejam os bloqueios que temos emocionais, e temos muitos. Não vale a pena dizer que não temos, porque temos. E por isso é que nós devemos trabalhar. E nós que trabalhamos na área da saúde e que somos terapeutas, devemos nos trabalhar mais do que os outros. Sim. A nós próprios, aquilo que chamamos o desenvolvimento interior, cada um deve fazer a sua autoajuda e enfim, o seu desenvolvimento interior, do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, então na eliminação destas crenças que nos impedem de sermos completamente felizes, completamente prósperos, portanto completamente na saúde deste ponto de vista integral. E depois também, do ponto de vista espiritual, portanto o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa espiritualidade, e quando falamos em espiritualidade falamos muito mais do que religião, ok? Estamos a falar num termo muito mais abrangente do que o termo uma filosofia de vida. do que implica a religião. É uma filosofia de vida. E depois o nível social.
o nível social é como é que eu me relaciono com os outros, como é que eu me relaciono com os meus colegas de trabalho, como é que eu me relaciono com os meus vizinhos, como é que eu me relaciono com a minha comunidade numa perspectiva, e a partir daqui eu passo a ter um papel de responsabilidade social, que é onde que é que eu posso ajudar o mundo. Isso. E aqui entra, e daqui a um bocadinho vamos terminar e vamos nos despedir os dois, entra a responsabilidade social do mundo, que é aquilo que eu penso, porque o meu pensamento emite uma frequência e segue, e tem, portanto, um padrão energético associado, e por isso significa que eu, quando penso coisas que são menos boas, eu estou a prejudicar o resto do mundo. Sim. Portanto, meus amigos, Sim. se não levarem mais nada para casa, pelo menos hoje levem a ideia de que cada vez mais nós os dois estamos unidos na mesma ideia e que temos, ou tentamos ter, a coerência de a razão e o coração estarem sintonizados. Isso. Então a ideia é que os nossos pensamentos podem influenciar os outros, influenciam uma comunidade e influenciam o mundo, e por isso é que a Madre Teresa de Calcutá fazia manifestações a favor da paz e não da guerra, porque eu, se manifesto a favor da guerra, eu estou a favorecer a guerra, e portanto vamos nos manifestar a favor da saúde do ponto de vista integral, e uma das premissas para que isto aconteça será então estarmos em coerência amorosa o mais possível. É verdade. E o que acontece, sabem, é que esta menina convidou-me. Eu trabalho com ela e gostas muito? Muito. Gosto muito. E digo sinceramente, a sintonia que nós que temos criado e que já criamos há muito tempo, não tem vindo só desta vida, não é? Portanto, sei lá o que é que dizes, que estamos online. Pronto, exato, as pessoas depois vão ficar a achar que nós estamos a sair já do campo mais não para o esotérico. Eu não tenho nada de esotérico, ou melhor, tenho tudo de esotérico, mas nunca gordura. mas nunca na minha vida os pacientes se apercebem disso, porque isso é um campo que não é necessário trazer ao de cima. E cada um vai ter as suas ideias e pode também guardá-las para si. E nós temos que respeitar. E nós temos que respeitar. Gostamos muito. Muito. Gostei muito que estivesse aqui. Eu também adorei. Eu estou a ser uma autêntica apresentadora de televisão. Graças a Deus. Podemos chamar agora um canal Ana. O canal da Aninhas. Da Aninhas. Ora bem. Rui, obrigada por teres vindo. Muito obrigado também. Acho que foi um prazer que pudessem compartilhar connosco algumas ideias e que, lembrem-se sempre... Temos muitas coisas para falar se um dia quiserem. Se um dia quiserem aparecer por aqui... E quiserem ouvir. A ideia base é sempre com isto, e a premissa e o facto de eu ter dito ao Rui é exatamente que cada pessoa que nos ouve possa melhorar um bocadinho, sem propriamente ter que passar por uma consulta. Isso. Adoramos ter-vos em consulta, sim, mas principalmente que com isto que nós temos a compartilhar, possam nas vossas casas cada um fazer a sua melhoria em termos de saúde do ponto de vista integrativo. Portanto, é um prazer. Rui, obrigada. Obrigado. E olha, até à próxima. E assim... subscrevam, já me estava a esquecer. Subscrevam, por favor, o nosso canal do YouTube, que é onde vamos colocar o vídeo, sim, a partir da manhã, já editado, sim, e através das redes sociais, sim, que vamos manter-vos informados das novidades. Olha, e quanto a mim... Quanto a mim, estás à espera que eu te convide outra vez. Eu não sei fazer nada dessas coisas. Por isso é que ele vem cá em casa. Portanto, não sei fazer. Bom, não sou. Até à próxima. Até à próxima, meus amigos. Obrigada. Boa noite. Durmam com Deus. Obrigada. Ou com a essência.